O que ainda não te falaram sobre o IRB? Hoje vou compartilhar com você uma das minhas estratégias que eu utilizo para investir a longo prazo e essa estratégia eu venho aplicando ela ao IRB. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. Seja bem-vindo no canal Prosperando com Ação. Meu nome é Jefferson Moraes. Eu quero aqui agradecer a você que tem gostado do conteúdo, você que se inscreveu no canal, você que tem dado like, compartilhado, comentado nos vídeos, e eu quero também de antemão agradecer a você e pedir a você para agora, nesse momento, você clicar aí, já se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que você seja notificado dos próximos conteúdos. E também dê o seu like. O investidor de longo prazo, de se tornar sócio de uma empresa, na minha visão, ele tem que ir além dos múltiplos os quais o mercado utiliza como padrão para poder investir ou não investir em determinado ativo. Quando eu desejo investir em uma empresa, me tornar sócio, a primeira análise que eu procuro focar é a análise da perenidade, porque é necessário que aquela empresa ela seja perene, que ela esteja num setor perene, para que esse investimento que tem um horizonte de tempo muito prolongado, ela não venha a perecer no meio do caminho. E para isso, eu utilizo uma estratégia desenvolvida por Michael Porter. E eu gostaria de compartilhar a tela com você para que a gente possa falar um pouco mais a respeito dessa estratégia que, para mim, é fundamental para o investidor de longo prazo. Como você pode ver aí na sua tela, quando se fala em estratégia de negócios, não tem como você desvincular uma estratégia de negócios bem-sucedida da figura de Porter. Quem é Michael Porter? O professor Porter é um economista renomado, respeitado em todo o mundo, autor de diversos livros e também de inúmeros artigos. Ele é criador de estratégias de negócios. Dentre essas estratégias, a que eu muito me identifico e que eu aplico nos meus estudos e também nos meus investimentos, ela é conhecida como o nome de 5 forças competitivas. O nome mais habitual que nós encontramos são as 5 forças de Porter. E eu gostaria agora de passar por essas 5 forças para mostrar a você o quanto é importante o investidor de longo prazo ele basear os seus investimentos através dessas 5 forças de Porter. Como você pode observar, já está aí na sua tela as 5 forças de Porter. E eu vou aqui de forma rápida e sucinta fazer o paralelo das 5 forças de Porter com o IRB, que é o que eu tenho feito há muito tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira força a qual nós vamos abordar é a força da rivalidade entre os concorrentes. Porter ele ensina que você deve qualificar e quantificar os concorrentes. A gente observa algo muito bom que ocorreu desde a reestruturação do IRB até agora. Mesmo pós todos os escândalos, mesmo pós todas as dificuldades as quais o IRB tem enfrentado desde o ano de 2020, nós observamos de forma muito clara e simples, através dos números e também dos dados divulgados pela SUSEP, porque é aí que eu comparo a força de Porter mensalmente, de forma ampla, porque as resseguradoras elas acabam de apresentar mensalmente o resultado das suas operações à SUSEP, e a gente percebe que as resseguradoras, as concorrentes do IRB, as quais são listadas na SUSEP, elas não passaram a exercer força maior, concorrência maior do que antes de toda essa crise. E aí a gente observa que a perenidade do IRB pode ser verificada por meio disso. Outra força também interessante a ser mencionada é a ameaça de novos entrantes, ou seja, a ameaça de novas resseguradoras. E há uma barreira gigantesca no Brasil para que você venha ter uma nova resseguradora. E essa barreira são inúmeras situações. É o capital necessário para uma resseguradora, que é um valor muito elevado. Você tem a questão da legislação brasileira, que ela é muito travada, muito engessada para isso. Você tem, na minha visão, o que é mais importante, que é o banco de dados, que é justamente essa experiência que o IRB tem, por exemplo, de mais de 80 anos, de conhecer a sua localidade, conhecer o Brasil a fundo. E isso é algo que não tem como nem sequer se precificar. Outra força de Porter é o poder de negociação
negociação dos clientes. Esse poder, é o poder o qual o cliente ele exerce frente sobre a companhia. E isso ficou muito claro que é algo difícil para a seguradora ter com o IRB, tendo em vista essas renovações que o IRB passou, não é segredo para ninguém, essa reestruturação que o IRB passou, ele acabou revendo todos os seus contratos. E esses contratos, os quais o IRB ele acabou revendo, 162 foram descontinuados porque as seguradoras não aceitaram as condições impostas pelo IRB. Sendo assim, o IRB acaba exercendo ele uma força frente aos seus clientes. Além disso, a gente também tem que fazer uma análise. Alguns desses contratos que não foram renovados são contratos também os quais a empresa ela não quis continuar. Então, quando você vê essa taxa de renovação, que ela está variando entre 84% e 85%, é um número extremamente alto quando você tem que pegar todos os seus contratos e oferecer ao seu cliente um novo valor e ele aceitar. E mesmo quando você passa a olhar essa outra parte que não foi renovada, que tem gerado em torno de 15%, 16% e 12%, o IRB tem conseguido colocar novos contratos para, de certa forma, fechar essa lacuna deixada por esses contratos os quais ela não tem renovado. A quarta força de Porter, que é o poder de negociação dos fornecedores. Aí você analisa o poder que o fornecedor tem sobre a companhia, uma vez que ela é dependente, por exemplo, de matéria-prima, coisa que o IRB não sofre. O IRB, ele, devido às características do setor e às características da sua atividade, ele não sofre esse poder de negociação dos seus fornecedores. E por último, nós temos a ameaça de produtos substitutos. Produtos similares ou até mesmo outros produtos que venham surgir e venham fazer com que aquele produto que até então era utilizado caia em desuso ou seja substituído. Exemplo seria o caso dos orelhões. O orelhão, por mais que é um meio de comunicação, mas ele está totalmente em desuso no dia de hoje. Mas quando nós trazemos isso para o setor do IRB, para a forma de se operar o resseguro, pelo menos eu não consigo visualizar uma maneira em que haja uma substituição de algum produto de resseguro, que no caso seria o contrato mesmo, que o IRB não poderia, a partir de então, com essa mudança também, operar de forma diferente. E quando nós olhamos essas 5 forças de Porter, nós percebemos que mesmo o IRB passando por essa situação difícil que ele passou, mesmo assim, o IRB não perdeu essas 5 forças que são características, as quais o Porter ele alega que faz com que a empresa ela tenha essa característica de perenidade. É importante ressaltar que a primeira vez a qual eu peguei as forças de Porter e apliquei ao IRB foi no final de 2019, no mês de dezembro. E de lá para cá, constantemente eu tenho feito isso para acompanhar se essas 5 forças de Porter continuam presentes na empresa. E quando nós falamos a respeito das forças de Porter, é importante para a gente concluir esse pensamento, é que quando uma empresa ela entra em reestruturação, geralmente é porque ela perdeu uma ou algumas das forças de Porter e fez com que a empresa entrasse numa cadeia destrutiva de valor a ponto que chega num determinado momento que só uma reestruturação é capaz de salvar aquela empresa. Mas quando nós aplicamos ao IRB, nós não vemos isso. O IRB é uma exceção à regra. A regra é que uma empresa ela venha a se reestruturar quando ela chega a perder essas forças. E o IRB ele não perdeu absolutamente nenhuma delas. Por esse motivo que o IRB é encarado pelo BARCE e por muitos como uma oportunidade. Evidente, aqui nós estamos falando do longo prazo. Contudo, essa reestruturação tem sido executada e já se encontra sinais de melhoras na empresa, já se encontra números os quais têm respaldado essa reestruturação do IRB. E se esse vídeo foi relevante para você, se você tem gostado dos conteúdos, esse canal ele tem menos de 2 semanas que nós começamos a postar conteúdos aqui. E é importante para a gente saber se o que a gente tem apresentado a você tem, de certa forma, agregado algo na sua vida. E é por esse motivo que eu peço para você se inscrever, eu peço para você dar o seu like e para ativar também o sino
sininho de notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos. E também deixe seu comentário. É importante também lembrar que nós passamos de forma muito rápida sobre as 5 forças de Porter. Cada força de Porter, ela se desdobra em vários tópicos que cada um deles devem ser explorados. Mas por questões de tempo mesmo desse vídeo, nós não podemos abordar com mais profundidade essas 5 forças. E, inclusive, aproveite também agora no final, aqui na sua tela, aparecerá alguns vídeos do canal, o qual eu te convido a assisti-los. E nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.